Queria falar com o Roger Cascão sobre o Corinthians atual. Isso. Aproveitar a sua experiência agora como comentarista. Onde você está comentando mesmo? Eu tô no Samba Gol da Transcontinental já há quase 2 anos lá. Eu, Diego Floriano, Guilherme Estevão, Nath Potira, Negrão Júnior é o nosso sonoplasta lá, que é lá do Jogo Aberto lá, trabalha lá com a gente. Negrão, sangue bom demais. O David, cabeça de rolão, um beijo pra você também, David. Então, tudo na audiência lá com a gente lá. E eu tô lá há quase 2 anos. Legal. Né? Participo às vezes de alguns podcasts, a galera me chama também, mas fixo mesmo, eu tô lá na Transcontinental todo dia de segunda a sexta, das 7 às 9 da noite. 7 horas, pô, legal. O que eu ia perguntar para você, assim, o Corinthians hoje, e aí nada melhor do que perguntar para um cara que entende da posição. O Corinthians tem hoje 4 laterais esquerdos. Quase 3, né? Mas tem 4. Estão se esforçando pra que caramba. É o Palácios, o Hugo, né? O Bidu e o Andileri. Primeiro perguntar para você, dos 4, para você, quem é o titular do Corinthians? E você olhando a posição, vendo, por exemplo, que o Hugo jogou, que o Palácio está jogando, o Bidu e tal. Você acha que esses caras, eles podem render ainda, principalmente o Bidu e o Andileri, que acho que são os titulares, Sim. Né? Então as 2 perguntas. Primeiro para você, quem é o titular e qual deles que pode render para o Corinthians e qual que não tem condições de render? Olha, dentre os 4 que eu vi jogar, eu acho que o Angileri é o que estaria mais pronto, assim, para de repente jogar e aguentar um pouco da pressão. O Bidu, por mais que ele tenha um poderio ofensivo maior, ele deixa lacuna na defesa. Então, assim, como a dupla de zaga do Corinthians, principalmente, não vive um momento legal, tá tendo uma rotatividade muito grande. Então, aí você pega um lateral que avança muito, não se tem uma cobertura, então o cara fica muito marcado. Exposto, vai pro ataque, fica muito exposto. Então, o Angileri foi o que demonstrou melhor poderio defensivo. Então, teve até um jogo contra o Palmeiras que ele anulou o Estevão, botou o Estevão no bolso. Então, assim, dos 4, eu acho que o Angileri, nesse primeiro momento, é o que deveria ser o titular. O Palácios não dá para avaliar, porque jogou acho que um jogo lá contra o São Bernardo, teve a lesão no joelho, depois não jogou mais. Então fica difícil a gente fazer uma avaliação e até dizer se tem ou não condições, mas acho que não seria jogadora no momento para o Corinthians. O Hugo tem essa situação mais defensiva também, só que o Corinthians sempre foi característica do Corinthians ter laterais que agridam mais, né? Você vê Kleber, você vê Vladimir, os laterais esquerdos do Corinthians tinham como sabem defender regular, não são um primor defensivamente, mas tem essa parte ofensiva, compensa muito no setor ofensivo. O Bidu até em alguns momentos fez até gol de cabeça, deu assistência, mas eu acho assim, pro Corinthians, a gente analisa a grandeza do Corinthians, cara. Então, assim, o torcedor do Corinthians, ele acaba sendo muito exigente. Então, assim, na minha opinião, dentre os 4 que tem, eu acho que o Angileri hoje seria o cara da posição titular. Só informando, então, o Palácio está acertando com o time dos Estados Unidos. Aliás, o Corinthians está se esforçando tremendamente para despachar o tal do Palácios, que não jogou nenhum jogo completo. Inteiro não completou, se machucou contra o São Bernardo e não completou. Parece que já tinha algum resquício de lesão ali, né? Ali foi cagada do departamento médico do Corinthians, que a gente sabe que às vezes acontece, mas enfim, isso aí a gente já abordou bastante. Inclusive a gente recebeu aqui a doutora Ana Carolina Corte, que na ocasião era diretora do departamento médico, que admitiu que erraram lá. De qualquer forma, o Palácios já está indo para os Estados Unidos, com o Corinthians, inclusive, bancando os salários do Palácio, coisa que, putz, falar a verdade, ele nem merece. Mas, enfim, é isso. E a segunda pergunta que você queria fazer? Eu queria fazer o seguinte, que você na sua experiência de comentarista e tal, muito se fala do Memphis, né? Se o Memphis foi uma boa contratação para o Corinthians, se não foi... se ele deve continuar ou não, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Memphis. Tá aqui o cidadão. Olha, eu acho que aqui a questão custo-benefício do Memphis ainda é um entrave dentro do Corinthians, até para debate, porque eu estive em alguns jogos na Arena e eu vi a Arena vaiando o Memphis em alguns momentos, por conta da pouca querência dele sem a bola, aquela coisa, perdeu a bola e anda, se vira aí, rouba a bola e toca pra mim. Então, assim, o futebol de hoje não cabe mais isso, infelizmente ou felizmente, não cabe mais isso. Não é aquele jogador que vai resolver o jogo na técnica e tem os outros para correr para ele. Tanto que a gente tem o exemplo do PSG, onde depois da saída do Mbappé eles conseguem título da Champions. Tem o Luiz Henrique falando, até dando uma dura no Mbappé, os 11 tem que correr.
Não vai 10 correr, se você não correr, não vai dar certo. Aquele que ele põe o Mbappé numa salinha. Na sala. Uma sala e faz a apresentação. Então, assim, exatamente. Então tem o Memphis, eu acho que ele tem que querer um pouco mais sem a bola. O que o Marcelinho Carioca fazia, a gente sabe do histórico do Corinthians, a mística da camisa do Corinthians. O cara, mesmo que ele vai lá dar um carrinho nada a ver lá pra mostrar que tá com vontade, a torcida vai comprar o barulho dele. Então a torcida comprou por um momento o barulho dele, pô, vai nas comunidades e tal, esse extra-campo dele é o rap, é não sei o quê. Mas, assim, dentro de campo, na minha opinião, ele teve um momento muito bom em 2024, junto com o Garro e o Yuri Alberto, que foi a trinca ali que resolveu o problema. Eles, quando jogam juntos... Exatamente. Os três em melhor forma jogando junto, até citei na rádio esses dias que se isso acontecer no segundo semestre, o Corinthians briga lá em cima. Se isso não acontecer, vai azedar o caldo. Então, assim, ele precisa ter essa querência mais sem a bola, porque senão a torcida é exigente, não interessa se é o Memphis, E o futebol hoje pede isso, né? Exatamente. O cara tem que marcar, o cara tem que participar. Não é nem ele, pelo menos assim, a gente não vai pedir pra ele dar carrinho lá na defesa, mas ele fechar uma linha de passe, ele marcar o volante mais defensivo deles. Então, assim, coisas simples que o meia consegue fazer, se ele conseguir fazer, ele tá com 30 anos, 31, não é um idoso da bola. Não. Novo, cara. Então, eu cito até uma passagem do Léo Berracher, quando voltando ali na Polônia, quando ele faz a reunião comigo, ele fala: Roger, você com a bola, eu conheço a sua qualidade, você vai fazer o que você quiser no campo. Se você quiser ir buscar a bola no pé do zagueiro, ir no lateral, você vai. Sem a bola, eu quero você na frente dos 5. Ele falou bem assim: se você conseguir fazer isso, você tá dentro. Se você falar pra mim, não consigo, você tá fora. Então eu perdi a bola, eu grudava no volante defensivo dos caras, fui fazer o que o cara pediu. E isso me deu essa cancha pra eu poder jogar todos esses jogos na seleção. Então, se o Memphis entregar um pouquinho mais sem a bola, com a bola a gente sabe a qualidade que ele tem. É um cara que decide jogo num passe, numa assistência, tira uns gols da cartola. Eu vi nesse jogo que vaiaram ele tentou fazer um gol do meio de campo que ia ser antológico. Sim, a Aninha até pergunta se ele se comporta assim na seleção holandesa. Você, Fabrício Bossi, que acompanha ativamente os jogos, Sim. não sei se acompanha Eu também, assisti o último jogo da seleção holandesa em que ele faz os gols. Não sei se foi contra a seleção de San Marino. Teve um que ele fez de pênalti. Ele fez um gol de pênalti, ele bateu um gol de fora da área. Ele tá muito motivado isso de passar o Van Persie, né? Ele empatou já com o Van Persie. Eu acho já passou. Passou, acho que o Van Persie 49, passou. ele chegou nos 50. Chegou nos 50 gols. Na seleção holandesa, ele é centroavante, cara. Na seleção holandesa, ele é um 9. Mas não é um 9 na característica de ser o cara que faz o pivô. E tal. Ele é um 9, é outra posição que ele joga aqui. Aqui ele é usado muitas vezes como um meia, como um cara que articula a jogada, tanto que é dele o passe pro gol do Yuri Alberto na final do Campeonato Paulista. Mas assim, você está perguntando para mim o que eu acho do Memphis? É isso ou a diferença com a seleção holandesa? Não, a Ana tá perguntando, a Ana, que é membro do canal, ela perguntou se ele faz isso na seleção. De ser indolente? Isso. Às vezes sim. É uma característica da carreira dele. Foi assim no Barcelona, foi assim no Lyon. Era uma crítica muito grande que tinha de quem acompanha. Por exemplo, o Rodrigo Bueno, comentarista dos canais ESPN, que acompanha muito futebol holandês. Quando o Memphis foi contratado, ele disse: olha, ele não tem o estilo Corinthians, cara. Que é aquele estilo de se entregar, ele é um cara meio indolente em campo, às vezes desaparece. Muitas vezes, a final do Paulistão, por exemplo, ele chamou pra ele o jogo, né? Ele ficou à beira do gramado, no cantinho ali, durante, sei lá, 5 ou 6 minutos. Ele ganhou o título paulista ali. Mas é o estilo dele na seleção holandesa também, Cascar, é a mesma pegada. Cara, sobre o Memphis, eu acho que, de fato, ele foi um grande jogador. Em 2024, ele... só como informação, os três juntos, o Garro, o Memphis e o Yuri, fizeram 19 jogos juntos, só perderam 2 jogos, que foi justamente quando o Corinthians foi eliminado na Sul-Americana ano passado por Racing, e essa da Libertadores desse ano por Barcelona de Guayaquil. Mas a verdade é que é um jogador muito caro, né, cara? Mas eu falo, você entra o custo-benefício, não tá compensando. O Corinthians está com dificuldade tremenda, inclusive hoje, a informação, e agora, um pouco antes de você chegar aqui, Roger, no estúdio, o Corinthians acertou os salários que estavam atrasados, que era para cair ontem, caiu hoje. Então a diretoria do Corinthians está se ferrando mês a mês para conseguir pagar os salários e dessa vez os funcionários, muitos daqueles que recebem pouca grana, sim, não receberam os salários em dia. Então, 4,5 milhões de reais, porque dizem que a patrocinadora paga 1,5 milhão ainda.
Cara, fora 1 milhão que pagam de hotel, de auxílio moradia pro cara, é muita grana. É muita grana. E assim, é o que eu falo, tem que entregar mais em campo para fazer valer esse investimento todo, porque senão é o que a gente tá escutando aí no Mundial. Tipo, o cara jogou, fez um gol, pô, ele já se pagou. Então assim, o Memphis no Corinthians ele não tá se pagando. Exatamente. Tipo a questão, a venda de camisa e tal. Teve jogador que com venda de camisa se paga, né? Quando foi Beckham lá para os Estados Unidos. Isso. Então, assim, não vamos. Estados Unidos é uma coisa, Europa é outra, Brasil é outra, ok. Mas tem jogador que se paga na venda de camisa. É isso, ninguém questiona que ele não é bom. E nem que ele não valha isso. Ele Só é que muito bom. Para a questão atual do Corinthians, a questão principalmente financeira, que a gente já sabe que tá ali no buraco, o custo-benefício não compensa, na minha opinião.